Shabiav, 9 de Ave, 5.784, a contar da criação, 13 de agosto de 2024, da Era Comum. Estamos na parte 2 de Shabiav e a destruição dos templos, né? Então nós vamos ver agora, com referência ao general Tito, né, as questões sobre a destruição e a queima do templo em Jerusalém, ok? Baruch Hashem. Queremos deixar aqui o nosso shalom ao José Manso Barbosa de Moju, lá do Pará, Iris Silva Souza, da cidade paulista, em Pernambuco, Marinalva Augusto de Petrolina, Pernambuco, Marli Stael, Vitória, Espírito Santo, Joyce Silva de São José do Rio Preto, São Paulo, Mário Sabadini, Tijuca, Rio de Janeiro, Leia Rudinicas, São Paulo, capital, Derby Carvalho Franfa, de Manaus, Amazonas, Fernando Macene, Foz do Iguaçu, Paraná, Davidson Barreto, Manaus, Amazonas, Silvia Ferreira, Assis, São Paulo, capital, o José Maurício, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Jardel Martins Araújo, Palmas, Tocantins, Brauma Fei e Sara, Santa Catarina, Avraham Azulay, Manaus, Amazonas, Valdir de Souza, Itajaí, Santa Catarina, José Gutenberg Abrantes Cavalcante, lá da Paraíba, né? Baruch Hashem aí, né? Nós estamos aí em Tisha B'Av, o 9 dia de Ave, né? Onde realmente se recorda a destruição dos dois templos, né? E dentro desse aspecto aí, o 9 de Ave é o dia mais trágico na história judaica, onde houve várias tragédias, mas as principais são exatamente a destruição dos dois templos, né? Então a destruição dos dois templos é a marca da maior tragédia para com a casa de Israel, ok? Tivemos aí a primeira parte com referência a Vespasiano, e também vimos aí a questão de Nero, e depois nós vemos aí que Vespasiano torna-se imperador, e ele envia então o general Tito para completar a tarefa na destruição do templo, né? E de Jerusalém, no caso aí, ok? Nós temos aí, né, antes de entrarmos propriamente dito sobre a questão em si do general Tito, né, que ele profanou, né, o Santo dos Santos, a cortina e tudo, a cortina da separação, né, do Santo dos Santos aí, né? Aí nós vamos trazer aqui, né, dentro das questões dos Midrashim, algo sobre a questão do general Tito, depois da destruição, né, do templo e da cidade de Jerusalém, o que vem acontecer com ele aí. Então nós vamos ver a respeito dessa questão aí do general Tito, ok? Então, primeiramente que nós temos aí para podermos dimensionar, né, sobre a questão da queda, né, nas mãos do general Tito, Vespasiano enviou então, né, só recordando, nós estamos aí baseados no livro do conhecimento judaico, páginas 575 a 626, também fatos relatados e extraídos do Talmud Gittin, 55b até 57b, mais o Midrash Erra, Rabá e também Josefos, né, a história escrita pelo historiador Flávio Josefos, né,
o judeu historiador, ok? E várias passagens bíblicas, tanto da Torá como do Tanar, com referência aos acontecimentos. Então Vespasiano enviou o general Tito, ele era conhecido como o Perverso, para comandar as legiões. E Tito disse, citando o versículo de Devarim, Deuteronômio 32, verso 37. Onde está o Deus deles, a rocha na qual eles confiam? E este é Tito o Perverso, que profanou o sagrado e blasfemou contra o céu. O que Tito fez? Ele tomou uma prostituta pela mão e premeditadamente entrou no Santo dos Santos, e com ela ele abriu um rolo de Torá, e sobre o rolo de Torá, no Santo dos Santos, ele cometeu um pecado sobre ele com a prostituta. Então tomou de uma espada e rasgou a cortina que separava o santo do Santo dos Santos. E um milagre ocorreu. O sangue borbulhou e correu, e Tito pensou que tinha matado o Deus dos hebreus. E os atos de Tito são aqueles aos quais se refere o versículo de Salmo 74, verso 4. Teus atormentadores bramiam no meio do teu lugar de encontro. Eles fizeram seus sinais como se eles fossem por sinais de verdade, né? Então, Tito enxergou dessa forma, né? E ele achou que tinha matado o Deus dos judeus. Abba Hanan disse: a aparente falta de reação divina à profanação do Santo dos Santos por parte de Tito é indicado daquilo que diz Salmo 89, verso 9. Quem se compara a ti, que és forte? O versículo deveria ser interpretado como significando: quem é como tu, forte em seu comedimento e duro de se irar, pois escutas os insultos e blasfêmias daquele homem perverso, e tu estás saliente, né? Está calmo, tranquilo. A escola de Rabi Ismael ensinou: a aparente falta de reação é indicada daquilo que diz o versículo de Shemote, Êxodo 15, verso 11. Quem é como tu entre os deuses, Hashem? Quem é como tu dentre os salientes? A exegese do Talmud está baseada na semelhança entre as palavras, né? Que significa forte e mudo, respectivamente, né? Elim, que significa forte, e Ilem, que significa mudo. O que ele, Tito, fez depois que profanou o Santo dos Santos? Pegou a cortina e transformou-a em um saco. Pegou todos os vasos do templo sagrado e colocou dentro, e os transportou em um navio, a fim de exibi-los em Roma, o seu louvado, e ser louvado, né, pelo seu sucesso. No seu caminho de volta para Roma, né, no seu navio, uma tempestade no mar ameaçou afogá-lo. Então Tito disse: poderia parecer para mim que a força deste Deus apenas se manifesta através da água, pois quando o faraó veio, ele o afogou na água. Quando Cícera veio, ele o afogou na água. Agora ele se levanta sobre mim para afogar-me na água. Se ele é poderoso, deixe-o vir à terra seca e lutar contra mim. Uma voz divina apareceu e disse-lhe: ó perverso, filho de um perverso, descendente de Esave, o perverso, tenho uma criatura insignificante em meu mundo, chamado borrachudo, né, ou mosquito. E por que é chamado de criatura insignificante? Pois tem a habilidade de se embeber, mas não tem a capacidade de expelir. Venha à praia e lute com ele. Tito foi até a praia e um borrachudo, mosquito, veio e entrou em sua narina e furou seu cérebro por 7 anos. Certo dia, Tito estava passando por uma oficina de ferreiro. O borrachudo escutou o barulho da marreta,
no ferro, e ele então ficou quieto. Então Tito disse: existe uma cura para o meu sofrimento. Todo dia mandava chamar um ferreiro, que ele martelava na presença de Tito, e um ferreiro não judeu. Ele pagava 4 moedas, e para um judeu ele dizia: já é suficiente que você veja seu inimigo sofrendo, vai embora. Então ele chamava o ferreiro, era um judeu e um não judeu. O não judeu ele pagava em 4 moedas de ouro, e para o judeu ele dizia: vai embora, já é o suficiente para você ver o seu inimigo sofrendo. Fez por isso 30 dias, trazer o ferreiro para martelar na sua presença. Em seguida, o borrachudo acostumou-se ao barulho da marreta e continuou furando o cérebro de Tito, mesmo quando os martelos golpeavam. Aprendemos que, disse o Rabi Pinhas ben Aruva, eu estava com os homens importantes de Roma naquela época, quando Tiro morreu. Examinaram seu cérebro, e o que encontraram lá dentro era como um pássaro, pesando 2 selaim. Na Braita consta que era como uma pomba de 2 anos, pesando 2 litrim. Abaye disse: temos uma tradição que seu bico era de cobre e suas garras eram de ferro. Então esse foi, quando Tito morreu, abriram a cabeça dele e encontraram esse animal lá, esse bicho lá, entendeu? Para uns ele parecia o tamanho de um pássaro, para outros parecia o tamanho de uma pomba, né? E tem outros que falam que na tradição esse animal que foi encontrado, né, encontrado no cérebro de Tito, ele tinha um bico e garras bico de cobre e garras de ferro. Imagine o tormento que Tito sofreu, né? Então a glória, entre aspas, que ele obteve não serviu para nada. Todos os dias foram de intensos sofrimentos. Então, quando Tito estava para morrer, ele instruiu seus servos: queime meu corpo e espalhe minhas cinzas sobre os 7 mares, para que o Deus dos judeus não possa encontrar-me e levar-me a julgamento. Onkelos, o filho de Calonicos, que era filho da irmã de Tito, queria converter-se ao judaísmo após a morte de Tito. Onkelos fez contato com o seu espírito e perguntou-lhe: quem é considerado importante neste mundo? E Tito respondeu: Israel. Onkelos perguntou: vale a pena juntar-me a eles? E Tito respondeu: seus mandamentos são muitos e você será incapaz de cumpri-los. Vai e atormente-os neste mundo e você será grande, como diz Errá, né? Lamentações capítulo 1, verso 5. Seus adversários tornaram-se chefes, seus inimigos prosperaram. Todos que atormentarem Israel são grandes. Onkelos então perguntou-lhe: como você está sendo castigado? E Tito respondeu: conforme aquilo que provoquei para mim mesmo. Todos os dias eles juntam minhas cinzas, julgam-me, queimam-me e espalham as cinzas sobre os 7 mares. Aprendemos, disse o Rabi Elazar: venho e vejo como é grande o castigo por causar constrangimento, pois Deus ajudava Bar-Kamitzá, e ele permitiu que a trama de Bar-Kamitzá fosse bem sucedida por causa do constrangimento que lhe foi causado. Ele destruiu sua casa e queimou o seu tabernáculo. Por que o primeiro templo foi destruído? O primeiro templo foi destruído por causa de 3 pecados que prevaleceram naqueles dias: a idolatria, relacionamentos proibidos e assassinatos entre o próprio povo judeu. Durante o segundo templo sagrado, o povo estudava a Torá, cumpria a mitzvot e se empenhavam em atos de bondade. Por que então foram destruídos? Porque o ódio infundado prevaleceu. Isso nos ensina que o ódio infundado é equivalente aos 3 pecados cardeais de idolatria, relacionamentos proibidos e assassinato.
Ou seja, a destruição do primeiro templo foi por causa desses 3 pecados: idolatria, relacionamentos proibidos, relacionamentos, né, não permitidos, relacionamentos íntimos, né, ou relacionamentos sexuais proibidos, e assassinato, o homicídio entre o próprio povo. Ok? E o segundo templo foi destruído por causa do ódio infundado de um para com o outro. Apesar que estudavam Torá, cumpriam mandamentos e empenhavam em atos de bondade, mas não havia o respeito mútuo, não havia amor fraterno mútuo. O que imperava era o ódio um para com o outro. E aí nós aprendemos o que, segundo os nossos mestres? Que o ódio infundado, ele é a mesma coisa, ou ele equivale à mesma coisa que os 3 pecados cardeais: a idolatria, relacionamentos proibidos e o homicídio, o assassinato. Então, essa foi a razão da destruição do segundo templo, ok? Os 3 pecados, vamos ver aqui. A cidade de Betar, né? A destruição da cidade de Betar. A cidade de Betar foi destruída por causa do eixo da roda de uma carruagem, pois eles, os habitantes de Betar, tinham um costume: plantavam um cedro quando nascia um menino e uma acácia quando nascia uma menina. Por ocasião de seus casamentos, eles utilizavam madeiras dessas árvores para fazer os palhos nupciais, né? Arrupar. Um dia, a filha de César estava passando e o eixo da roda de sua carruagem se partiu. Os seus servos derrubaram o cedro e utilizaram de sua madeira para fazer o concerto. Furiosos, os habitantes de Betar investiram contra eles e, posteriormente, os servos relataram a César: os judeus estão se rebelando contra a vossa majestade. Imediatamente foram despachados batalhões de soldados romanos que os atacaram e destruíram a cidade. O Rabi Yohanan ensinou que foram 80.000 os soldados romanos que sitiaram Betar. A cidade foi defendida por Bar Koziva, ou Bar Korba, que tinha 200.000 soldados com dedos mutilados, pois qualquer um que quisesse ser admitido no exército do Bar Koziva, ou Bar Korba, né, deveria amputar um de seus dedos como prova de bravura. Os sábios perguntaram ao Bar Koziva: até quando você continuará a aleijar os israelitas? E ele respondeu: de que outra forma eu poderia testá-los? E eles responderam: de qualquer um que, montando em seu cavalo, seja incapaz de arrancar um cedro do Líbano pela raiz, não faça parte de suas tropas. Ele, Bar Koziva, acabou comandando um exército de 200.000 homens com essa característica, ou seja, capaz de arrancar cedros cavalgando, e 200.000 homens com aquela característica, ou seja, com dedos mutilados. Quando Adriano enviou os seus exércitos, eles surgiram de Betar e aniquilaram as tropas inimigas. Certa vez, quando as forças de Bar Koziva estavam saindo para a batalha, um homem idoso aproximou-se e disse: que o Deus de vocês vos ajude. Eles se atrapalharam e responderam: que ele nem nos ajude, nem nos atrapalhe, como está escrito em Salmos 60, verso 12. Mas tu nos rejeitaste, ó Eterno, e não marchas com o nosso exército. Bar Koziva era tão forte que, com o joelho, conseguiu bloquear a caída das pedras que os inimigos arremessavam por intermédio de catapultas, arremessando-as de volta, matando assim muitos inimigos. Quando Rabi Akiva ouviu, declarou: uma estrela surgiu de Jacob, Números 24, 17. O Bar Koziva, descendente de Jacob, ou Yaakov, ele é o rei Mashiach. O Rabi Yohanan ben Turtá retrucou: Akiva, crescerá grama no seu rosto, e o filho de David ainda não terá chegado, ou seja, Bar Koziva não é o Mashiach. O imperador Adriano manteve Betar sitiada durante 3 anos e meio. O Rabi Elazar Hamodai,
que ali se encontrava, vestiu-se com estopas e jejuou, suplicou a Deus: Senhor do mundo, não faça julgamento agora. Passado por esse tempo, Adriano estava a ponto de desistir de sua missão infrutífera, quando surgiu um cutita, arqui-inimigo dos judeus, dizendo: Senhor, enquanto esse galo, referindo-se ao Rabi Elazar Amodai, que rezava repetidamente, enquanto esse galo continuar sentado aqui na cidade em meio às cinzas, vossa majestade será incapaz de conquistá-la. Eu farei com que vossa majestade a capture ainda hoje. Então o cutita entrou em Betar, pelo portão principal, e encontrou o Rabi Elazar ocupado rezando. Aproximou-se dele, fingiu sussurrar-lhe algo. Essa cena, rapidamente, chegou aos ouvidos de Bar Koziva. Disseram a ele que o Rabi Elazar, tio dele, queria entregar a cidade para Adriano. O Bar Koziva ordenou que buscasse o cutita, e assim que o trouxeram, perguntou-lhe: o que você disse para o Rabi Elazar e qual foi a resposta dele? O cutita respondeu: se eu contar, o Adriano me matará. Se ele não contar, você me matará. Prefiro ser morto a revelar os segredos do rei. Bar Koziva, presumindo que o Rabi Elazar pretendia entregar a cidade nas mãos de Adriano, ordenou que buscasse o Rabi Elazar. Quando este chegou, perguntou-lhe: o que o cutita disse a você? O Rabi Elazar respondeu: não sei o que ele cochichou, pois eu estava no meio das minhas preces e não ouvi nada. E o que você respondeu a ele? Eu estava rezando, eu não disse nada a ele. Bar Koziva, enraivecido, chutou-o até a morte. Nesse momento, uma voz celestial foi ouvida dizendo: ai do pastor do ídolo que abandona o rebanho, uma espada cairá no seu braço e no seu olho direito. Zacarias 11:17. Você quebrou os braços de Israel e cegou-lhe o seu olho direito. Portanto, os braços desse homem, Bar Koziva, se enfraquecerão e o seu olho direito será golpeado. Assim, os próprios pecados dos judeus causaram a captura de Betar e a execução de Bar Koziva. A cabeça do Bar Koziva foi levada para Adriano, que perguntou: quem o matou? Um cutita. Apresentou-se e disse: fui eu. Adriano disse-lhe: vá e traga o corpo dele. Ele foi e o trouxe, e encontraram uma serpente enrolada no pescoço dele. Adriano declarou: se o Deus dele não o tivesse matado, quem teria sido capaz de fazê-lo? 80.000 romanos invadiram Betar e assassinaram a todos, homens, mulheres e crianças. Muito sangue jorrou nas estradas das casas, nas entradas das casas e das valetas. Os cavalos ficaram mergulhados no mar de sangue até as narinas, e os rios de sangue arrastaram rochas que pesavam em torno de 350 quilos até o mar, deixando uma mancha de cerca de 3,5 quilômetros de distância de sangue. Adriano possuía um vinhedo enorme, que media em torno de 324 quilômetros quadrados, a distância entre Tiberíades e Tsípori. E ele o cercou com um muro de cadáveres de Betar. Ele ordenou também que os corpos não fossem sepultados. Os nossos sábios contaram que, durante 7 anos, os gentios cultivaram os seus vinhedos sem precisar fertilizá-los, por causa do sangue dos israelitas, certo? O Rabi Ahá ensinou: a presença divina nunca deixa o muro ocidental do templo sagrado. Conforme o versículo Cântico dos Cânticos 2, verso 9, eis que está detrás de nosso muro, né? Então, nós temos aqui o relato exatamente, né, como que a cidade de Betar foi conquistada. Ódio infundado. Lachon hará, maledicência, fofoca e diz-que.
Então, por isso, algumas lições que nós aprendemos aqui, né? O cuidado que nós precisamos ter, né? Principalmente nos dias atuais, em que o mundo está de ponta cabeça. O ódio que está ali fora não pode nos contaminar. A falta de união e unidade que está ali fora não pode nos contaminar. Porque é exatamente o ódio e a falta de união e unidade que trouxe realmente as desgraças para com o povo judeu. Então, por isso, é muito importante, nos momentos atuais que nós estamos vivendo, em que Mashiach, o justo e verdadeiro Mashiach, está para se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. O quanto que nós precisamos nos dedicarmos na nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então é importante que nós, Bnei Noor, possamos estar cada vez mais juntos, unidos em unidade, no verdadeiro Salmo 133. Ó, quão bom e agradável que os irmãos estejam em união, se sentam em união, em unidade, para viver Levítico 19:18. E amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, por isso, amados, a história, nós precisamos aprender com ela. Os erros do passado, nós precisamos aprender com eles, os erros do passado. Por isso, né, nós não podemos permitir, seja quem for, que esteja no nosso meio e que queira trazer dissensões, maledicências através do Lashon Hará. Precisa sim ser extirpado, como diz o Salmo 1, que o perverso não permaneça na congregação dos justos. Então, o Lashon Hará, ele conduz ao ódio, conduz à idolatria, conduz às relações proibitivas, conduz ao assassinato. E nós não podemos permitir que isso seja algo presente no nosso meio. Por isso, se alguma coisa dentro desse aspecto, uma pessoa que pratica Lashon Hará, não importa qual a posição que ela ocupa dentro da comunidade, não importa qual é o prestígio que ela tenha dentro da comunidade, mas se ela está trazendo Lashon Hará, ela está trazendo maledicência, está trazendo palavras para jogar um contra o outro, extirpa do vosso meio, porque isso fará como que aquilo que aconteceu na destruição do primeiro e do segundo templo. Vai trazer o ódio infundado, e o ódio infundado vai trazer a idolatria, vai trazer as relações proibitivas e vai trazer o assassinato. Não nessa dimensão que nós acabamos de ouvir, que estão registrados nos anais da história. Mas, vejo bem, a idolatria, tal personagem, por ser importante ou considerar-se tão importante, e traz o Lashon Hará, as pessoas se reúnem em torno dele ou idolatram. Então caem no pecado da idolatria e se insurge contra a comunidade e levam as relações proibitivas. Podem, como a mulher de Ló, tivemos uma queda de sinal, mas já voltou, né? Shalom, shalom. Traz a idolatria, depois traz as relações proibitivas, ou seja, as pessoas se relacionam à semelhança da mulher de Ló, que não cometia os mesmos pecados dos cidadãos de Sodoma e Gomorra, mas o seu coração estava ali. Ou seja, as pessoas se relacionam em relações proibidas, ou seja, eles continuam com a maledicência, com a fofoca, certo? O relacionamento proibitivo da maledicência e caem no pecado do assassinato, ou seja, falam mal das pessoas
das quais elas se separaram. E aí traz o quê? O assassinato, o homicídio, que é o assassinato da honra, e etc e tal, entendeu? Então, nós precisamos entender nos dias atuais as questões da idolatria, das relações proibidas e do assassinato, para que não haja no nosso meio, em hipótese nenhuma, um tipo de pessoa assim. Essa questão de politicamente correto é muito bom para quem está no mundão lá fora. Mas para aqueles que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é muito perigoso deixar a erva daninha crescer no meio. Precisa ser isolado, sim. Porque, como diz o velho ditado, uma batata podre apodrece todas as demais batatas dentro da caixa se ela não for retirada. E nós precisamos tomar cuidado com isso. O politicamente correto não cabe aqui. Entendeu? Então, por isso, né, nós precisamos estar cada vez mais dentro do aprendizado que nos fala sobre a destruição do primeiro e do segundo templo. A destruição do primeiro templo se deu através de 3 pecados que o povo cometeu naquela época: a idolatria, relações sexuais proibidas e o assassinato. Em toda a terra de Israel não havia lugar que não tivesse sido palco de veneração de ídolos. A destruição só sobreveio depois que 7 tribunais supremos sucessivos também incorreram nesse pecado. O povo começou a profanar o Shabat, as crianças largaram o estudo da Torá, abandonou-se a recitação do Shema de manhã e à noite, e as pessoas perderam vergonhas umas das outras. Então é uma decadência, efeito dominó. O segundo templo foi destruído devido ao ódio injustificado que havia entre as pessoas, a falta de admoestações de uns sobre o outro, o desprezo pelos eruditos, os professores, os sábios, a indiferenciação entre o grande e o pequeno, entre a carência de um homem de fé sólida, e por se fazer uso de uma interpretação rigorosa demais da lei da Torá nos julgamentos, rejeitando acordos e concessões entre as partes. Colocaram um jugo muito pesado sobre o povo, né? De uma interpretação rigorosa da própria Torá. Então, a partir da destruição do templo, uma muralha de ferro passou a separar o povo judeu de Deus e a presença divina retirou-se para o céu. Embora haja quem diga que a presença divina jamais deixou nem deixará o muro ocidental, o Kotel, o muro das lamentações. É como se Deus não mais se alegrasse até ter Jerusalém reconstruída e o povo de Israel ter regressado para ela. Então, amados, dentro desse aspecto, né, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos realmente estarmos apercebidos o quão importante é união, unidade. Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. É isso que precisa ser cultivado no nosso meio, em todas as comunidades Bnei Noach, para que possamos andar ombro a ombro com o povo judeu. Cumprimos a nossa tarefa junto com eles, de transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Através dessas questões, a Teshuvá, a Tefilá, as preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah, suas ramificações e a Tzedaká. São estas coisas que faz com que seja abreviada a revelação do justo Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Vê. Amém. Ok? Dentro dessa configuração de luto, né? Segundo os mestres, amanhã, quarta-feira, o 4º dia da semana, até o meio-dia, segue-se as restrições concernente ao dia 9 de Av, Shabiab. Ou seja, até amanhã, ao meio-dia, que nós possamos estar realmente nesse exame introspectivo,
refletindo sobre todas essas questões da destruição dos dois templos, né? O motivo que levou a isto, para que nós possamos realmente fortalecer a nossa emuná e o nosso bitachon, a nossa fé e a nossa confiança em Hashem. E assim nós estarmos, sem sombra de dúvidas, remindo o tempo, com esses 5 passos que nós podemos fazer, ok? Na quinta-feira, que é o nosso 5º dia da semana, o próximo shiur que nós temos pela frente, nós estaremos falando sobre o Shabbat Nahamu, que é o Shabbat posterior ao Tisha B'Av, que é um Shabbat de alegria, e Shabbat Nahamu significa, né, consolai, consolai o meu povo, né, que está em Isaías capítulo 40, né, onde fala sobre isso, né? Então, no nosso próximo shiur, estaremos falando também, além da Parashá da semana, estaremos falando sobre o Shabbat Nahamu, o Shabbat da consolação. Por isso, que nós possamos, até o meio-dia de amanhã, estarmos aí nessas reflexões e que nós possamos realmente sair, né, dessas reflexões das 3 semanas de luto, realmente com amor e alegria, por estarmos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Mashiach, a qualquer momento mesmo já. Amém. Amém. Shalom, shalom. Até lá.